sendo assim, né, 10 tribos seguem ao norte, seguem Jeroboão, e as duas, Judá e Benjamim, ficam ali na região de Jerusalém, junto com Roboão, neto de Davi. Passando esse tempo todo, o reino do norte é dominado pelo Império Assírio. Aquelas 10 tribos são levadas à Síria e acontece a miscigenação, misturam tudo, né? Possivelmente as tribos, aquelas 10 tribos, segundo a sua linhagem, não conseguem seguir mais devido a toda essa mistura, né? E anos depois, Judá e Benjamim, o que seguia Roboão, sai rei, entra rei, passa centenas de anos, então a Babilônia domina aquela região, destrói a cidade, destrói o templo, e assim os judeus, uma boa parte foi levada à Babilônia. Então na região ficam os mais pobres ali, pessoas que não tinham muito poder aquisitivo e nem muita utilidade para o Império Babilônico. Passa 70 anos, como a profecia que Deus falou a Jeremias. Entra o Império Medo-Persa, liderado por Ciro o Grande, Ciro Persa. Dá ordem então para que o povo de Judá que estava na Babilônia voltasse à sua terra, reconstruísse o templo, reconstruísse os muros e a sua cidade, né? Reconstruindo o templo de Salomão, como aconteceu. Depois disso tudo, anos depois do Império Grego, chega o Império Romano, né? Com grande força, domina ali, né? Domina aquele povo judeu que estava ali. Vários movimentos para se rebelar contra o Império Romano aconteceu, já na época de Cristo ali, já, né? Acontecia isso. O templo já era profanado, né? A imagem da águia, que é algo do Império Romano, já estava no templo. Autoridades romanas escolhiam sacerdotes, já estava em uma total bagunça religiosa, né? Então, passando o tempo, 70 anos depois de Cristo, houve uma grande revolta judaica contra o Império Romano, tá? Então é feito um cerco ali sobre aquela região, sobre Jerusalém, a cidade é destruída, o templo de Jerusalém é destruído, né? Foi profanado, possivelmente Tito teve relação com mulheres dentro do lugar santo, santo dos santos do templo, fazendo ali uma profanação e destruindo todo o templo, né? E acontece então a diáspora, onde o povo judeu vai embora, mas uma parte ainda fica naquela região, né? E já no ano 200 acontece uma outra revolta, já no Império, também no Império Romano, liderado pelo imperador Adriano, né? Eles tinham até uma certa paz ali, porém existia um homem chamado Simão Bar Kokhba, né? Simão Bar Kokhba, que sempre tentava criar, com suas estratégias militares, né, a se rebelar novamente contra o Império Romano, né? O imperador Adriano, ele lança uma ordem que proibia os judeus de fazer a circuncidação dos seus filhos, ou seja, arrancar o prepúcio, né, do órgão genital do homem, que era algo instituído por Deus, que foi passado. Isso então joga mais lenha na fogueira. Então houve essa revolta liderada por Simão Bar Kokhba, tá bom? Então dessa maneira o povo judeu novamente perde a batalha e são expulsos de todo o Império Romano. E aquela região ali se passa a chamar Palestina. O imperador Adriano nomeia aquela região de Palestina, que vem de Filístia, de povo filisteu, ou seja, algo que tirasse a identidade, algo que irritasse o povo judeu, né? Então aquela região toda foi chamada de Palestina, e assim ficou. E depois disso, vários movimentos para muçulmanizar toda aquela região acontece, né? Isso no ano 600, no ano 700, a Síria domina a boa parte daquela área. Depois vem o Império Turco, né? Império Otomano, que na época era. E depois acontece as cruzadas, né? São missões militares lideradas pela Igreja Católica, né? Para dominar de novo Jerusalém, onde o Papa apoiava, né? Isso já no
no ano de 945 ao ano 1300 depois de Cristo, né, o século 9 até o século 13, né? Tem os famosos ali soldados templários, né? Que serviam a Igreja Católica, segundo a promessa ali do Papa, que aqueles que fossem à batalha teriam os seus pecados perdoados, né? Na verdade, quem perdoa pecado é só Deus, né? E já no ano 1930, já algo recente, surge então o movimento nazista na Alemanha, liderada por Adolf Hitler, tá? E já começa uma pequena perseguição ao povo